CAMEX é um órgão colegiado vinculado à Presidência da República que tem o papel de coordenar, formular e implementar a política comercial no Brasil. A CAMEX foi criada em 1995, ainda como um órgão apenas consultivo. Foi só em 2001 que a CAMEX se tornou um órgão deliberativo e decisório do comércio exterior. A ideia da criação de um órgão que decidisse efetivamente temas do comércio exterior nasceu da necessidade de que houvesse maior coordenação entre os órgãos da esplanada para essa tomada de decisão. Obviamente, o modelo adotado pelo Brasil foi o de um comércio exterior espalhado ou dividido aí entre a esplanada, entre os vários ministérios na esplanada, e por causa disso não havia que se falar em um único órgão adotando ou decidindo temas relevantes do comércio. Nesse caso, a CAMEX trouxe mais legitimidade ao processo decisório dos temas de comércio exterior, como, por exemplo, defesa comercial, direitos antidumping, negociações comerciais, financiamento e garantias ao comércio exterior, facilitação de comércio, dentre outros. E como se encaixa os temas do agro nessa discussão e nessa construção da CAMEX? Hoje, a CAMEX é presidida pelo ministro-chefe da Casa Civil, o Conselho de Ministros é presidido pelo ministro-chefe da Casa Civil, o GSEX, que é a segunda instância decisória da CAMEX no nível de secretários executivos, é presidido pelo ministro do MIDIC, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e hoje conta com 8 membros. E onde se encaixa os temas do agro aí todo esse arcabouço da CAMEX e da instância decisória do comércio exterior brasileiro? Bem, desde 1995, o Ministério da Agricultura faz parte da CAMEX desde sua criação, e naquela época o que é curioso notar é que o decreto que criou a CAMEX ele foi assinado por todos os ministros membros da CAMEX naquela época, exatamente para mostrar que todos eles teriam voto e voz de igual forma nos temas do comércio exterior. Nesse caso, a CAMEX se tornou desde 2001 até agora, um órgão de extrema importância para a coordenação intragovernamental e para a decisão desses temas. O Ministério da Agricultura participa da CAMEX tanto nas instâncias decisórias, Conselho de Ministros e GSEX, quanto nas reuniões dos diferentes comitês, grupos técnicos e nas discussões que ocorrem dentro da Câmara. Poderia citar aqui os comitês de facilitação de comércio, o comitê de investimentos, o Comitê de Financiamento e Garantias às Exportações e os grupos de discussão de alterações tarifárias, de defesa comercial, de interesse público, grupo de serviços e tantos outros que fazem parte do dia a dia da CAMEX. Um tema de extrema relevância para o setor do agronegócio é o tema das negociações internacionais. Eu diria que hoje a CAMEX atua tanto na expansão dos mercados para os nossos exportadores e para os produtos brasileiros, incluindo os do agro, quanto na defesa dos interesses desses exportadores e desses produtores em solo nacional. Então, por exemplo, ao discutir a expansão do acesso ao mercado, estamos falando de negociações comerciais internacionais e abertura de contenciosos quando exportadores brasileiros, por exemplo, do agronegócio, novamente, se sentem lesados por algum país que não cumpre medidas que são relacionadas a compromissos internacionais. Então, é a CAMEX quem aprova mandatos negociadores para novos acordos ou o início de contenciosos no âmbito da OMC e toda a estratégia desse contencioso no âmbito da OMC. No caso da defesa dos produtos nacionais, é a CAMEX também que impõe direitos antidumping aí aos produtos que são importados de forma ilegal ou desleal, o que é considerado, por acordo internacional, uma prática, desleal de comércio, ilegal ou desleal de comércio.
O setor do agronegócio tinha que estar presente nas discussões da CAMEX e não poderia ser diferente, uma vez que em 2017, por exemplo, exportou quase 100 bilhões de dólares, o que representou quase 40% das exportações totais do Brasil. O setor do agronegócio é um setor absolutamente importante para as nossas exportações e isso sim deveria se refletir e se reflete nas ações da CAMEX. Voltando ao tema de negociações internacionais, eu poderia citar aqui várias negociações que foram aprovadas pelo Conselho de Ministros esse ano, como a de Singapura, o novo acordo comercial com o Chile e Coreia do Sul. E além de todos os outros acordos nos quais o Brasil está envolvido e que requerem aí um esforço negociador grande do governo brasileiro. Considerando que temos equipes negociadoras pequenas e, enfim, grandes desafios nas negociações a cumprir, foi papel da CAMEX criar uma metodologia de priorização para novos acordos. Essa metodologia consistiu em avaliar as economias mais relevantes e como essas economias hoje negociam. Então, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, e de novo citando um setor do agro, no setor de grãos e cereais, a Coreia do Sul protege bastante seus produtores com tarifas que chegam a 428%. Não era razoável considerar que num acordo essa tarifa caísse a zero e nesse caso trouxemos essa informação para dentro do modelo econométrico criado aqui na CAMEX e constatamos que a Coreia do Sul cai essa tarifa em acordos apenas para 320%. Então, os exportadores brasileiros não teriam acesso garantido no caso desse setor e no caso dessa economia. Essa informação ela foi repetida para todos os setores, para todas as economias relevantes, trouxemos isso para dentro do modelo e a partir daí avaliamos o impacto real desses acordos no PIB do Brasil, nas exportações brasileiras e aí nos fluxos, enfim, de comércio e pagamento, remuneração dos trabalhadores. Esse impacto foi mensurado e a partir daí elaboramos uma lista dos principais mercados prioritários para acordo. Obviamente que para o agronegócio, considerando a alta produtividade do setor, os acordos mais interessantes seriam aqueles com os países de economias mais pujantes, economias maiores, como Estados Unidos, China, União Europeia, com quem já estamos negociando, mas também países da ASEAN e da União Euroasiática. Cito também aqui os temas de alteração tarifária, nos quais o Ministério da Agricultura e o setor do agro é bastante presente. Temos aqui no Brasil uma lista de exceções à tarifa externa comum de 100 posições. Hoje temos 88 posições ocupadas e 25 delas são ocupadas com produtos do agro, sejam para elevação tarifária ou redução tarifária. E por falar em imposto de importação, citaria também uma decisão tomada em 2018, esta sim relacionada ao imposto de exportação e não de importação do couro Wet Blue, que, acredito eu, foi bastante festejada pelo setor do agro no país. Depois de 18 anos, o imposto de exportação foi eliminado para os couros Wet Blue e salgado no Brasil. Por fim, eu queria mencionar, não poderia deixar de mencionar, os temas regulatórios. Os temas regulatórios que afetam o comércio exterior, eles estão sendo trabalhados com muito empenho pela CAMEX hoje, considerando que regulação é custo, mas regulação também é segurança. Então, a garantia de uma regulação que seja transparente e que permita ao setor regulado crescer e se desenvolver é fundamental para garantir a segurança jurídica para todos os operadores do comércio exterior brasileiro. Pensando nisso, a CAMEX lançou
por meio da Resolução CAMEX 52 de 2018, a primeira agenda regulatória do comércio exterior brasileiro, uma medida pioneira que visa dar mais transparência e traçar um planejamento de alterações de normas que afetam o comércio exterior brasileiro. Claro que essas normas são e versam sobre os mais diversos temas que afetam o comércio, mas um dos temas mais importantes são as questões sanitárias, e o agronegócio está aí presente nos assuntos que a CAMEX hoje trata. Então, a ideia é que o agro esteja cada vez mais presente nos temas da CAMEX, uma vez que está cada vez mais presente nos temas do comércio exterior brasileiro, sendo um setor altamente competitivo e que exporta, bate recordes de exportação anuais. Então, a ideia é que o setor esteja cada vez mais presente, não só por meio do Ministério, mas também por meio do setor privado e das entidades que o representam aqui junto à CAMEX.